Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso encontro com o esporte, um projeto elaborado pensando em vocês, alunos, para aproximá-los junto a personalidades do esporte. A gente pede nesse primeiro momento que vocês mantenham o áudio sempre desativado, para que não ocorra interferências durante a fala dos nossos convidados. Mas a qualquer momento, se você quiser interagir, participar, fazer uma pergunta, fazer um comentário, tirar uma dúvida, você pode abrir o áudio, abrir a câmera, tá? Ou então, se você preferir, coloque a sua dúvida, a sua pergunta no chat. A gente vai, ao decorrer da nossa transmissão, a gente vai lendo também, tá? Só esclarecendo para todos, para o Edevaldo e para a Márcia também, o que é o nosso projeto, o Encontro com o Esporte. É um projeto para aproximar os alunos das personalidades do esporte. Tá? Esse projeto teve a ideia inicial para atender os alunos do Colégio Estadual Polivalente de Apucarana, onde o Edevaldo já acabou de falar aí que já trabalhou lá, então, galerinha do Polivalente, o Edevaldo já esteve com a gente na escola algum tempinho atrás. Também para os alunos do Colégio Estadual do Dr. Júlio Junqueira, de Arapongas, e para os alunos do Colégio Estadual do Campo Frei Graciano Droesler, também de Arapongas. Mas hoje nós já estamos contando aí com uma ajuda e colaboração de mais de 50 professores para que esse projeto aconteça. Com isso, nós já estamos atingindo aí, oportunizando, né? Nem sempre todos entram, participam, mas a gente está oportunizando a mais de 100 escolas, a mais de 10 mil alunos têm a oportunidade de vivenciar essa experiência. Isso. Aqui nós temos, então, as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram e o YouTube, onde a gente disponibiliza as notícias e também os nossos encontros. Depois ficam lá gravados para todos podem ter acesso no YouTube. Vocês podem acessar ali e verificar quais serão as nossas próximas ações, nossos próximos convidados. No momento, nós temos hoje com a gente Márcia Menezes, atleta do halterofilismo, ou melhor, do para-halterofilismo, né? Para-atleta. Isso, seja bem-vinda, Márcia. E também Obrigada. o Edevaldo, para-atleta do atletismo, na modalidade do lançamento do dardo. Seja bem-vindo, Edevaldo. Um prazer ter vocês dois aqui com a gente. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Nós temos aqui algumas imagens que a gente foi pegando aí da internet, de vocês dois, que nós fomos anunciando, fazendo propaganda para os nossos alunos ao longo da semana. Algumas imagens. E os dois participaram da Paralimpíada no Rio, em 2016. Sim. Exatamente. Então, agora a gente começa o nosso bate-papo. Eu queria, para começar, fazer uma pergunta aí para o Edevaldo e para a Márcia. Vamos, quem se habilita primeiro? Vamos começar pela Márcia, pelas ladies, né? As mulheres primeiro. Márcia, explica para todos nós por que você escolheu o halterofilismo como modalidade, como esporte na sua vida. Bom, na realidade, eu comecei no esporte e na natação, né? Eu queria muito aprender a nadar e tinha um projeto aqui em Londrina na época, se eu não me engano, foi em 1999. Eu precisava um pouco de, como que fala? Melhorar o meu condicionamento e a minha saúde, né? Meu filho estava pequeno ainda e a gravidez acaba gerando um sobrepeso e assim eu não me sentia muito bem e eu resolvi aprender a nadar. Só que esse projeto, ele era um projeto esportivo. Quando você aprendesse a nadar, você tinha que passar por um outro plano que seria para a competição. E como eu aprendi a nadar e eu queria continuar no projeto, eu aceitei passar para a parte de
competição, e nisso acabei conhecendo o esporte paralímpico, mas assim, eu competi muitas vezes na natação, mas não conseguia um resultado, e aquele meio, aquelas pessoas que eu não convivia, né, e que, assim, eram muito parecidas comigo, né, cada um com a sua deficiência, e eu conheci um mundo diferente, e eu me encantei pelo esporte, mas a natação não me satisfazia, não trazia o que eu queria, que eu comecei a ver mais para frente, eu queria representar o meu estado, representar Londrina, representar o país, e aquela vontade foi crescendo. Nós tivemos uma parada no clube que eu participava na época, e eu acabei parando, né, o esporte, fiquei 2 anos e meio sem fazer nada, e quando voltou, eu já não tinha mais o condicionamento da natação, e eu voltei no atletismo. Fiz arremesso de peso, disco e dardo por 1 ano, e no final de 2005, eu conheci o halterofilismo em uma competição em que eu já tinha participado dos arremessos, né? E foi em São Paulo, foi no Sérgio Del Grande, não sei se alguém conhece. E eu já tinha participado das minhas provas no atletismo, resolvi assistir a competição de halterofilismo. Mas tinha poucas mulheres para competir, e um dos meus amigos ia competir no halterofilismo, que é o Lauro. Hoje ele faz parte do jiu-jitsu aqui em Londrina, e ele é amputado, né? E ele ia participar e começou a me incentivar. Marcinha, vai lá, se inscreve, porque naquela época podia se inscrever na hora ali, né? Era só uma competição estadual, e a gente podia pesar e se inscrever na hora, e estava tudo certo. E a equipe podia ganhar ali uma colocação, ficar entre os primeiro, segundo, terceiro lugar, se tivesse mais algumas medalhas. Eu disse que não ia, porque Deus me livre, eu nunca tinha feito aquilo, e aquele peso ia cair na minha cabeça, eu não ia participar, não. Mas, assim, por insistência da equipe e do Lauro, né, que eu falo que ele é meu padrinho no halterofilismo, porque foi ele que me colocou, né, nessa quente, não é nem fria, é quente, porque, assim, os meus melhores momentos eu vivi no halterofilismo. Então, eu resolvi participar. Pesei, fui na pesagem, me inscrevi, e o Lauro foi me ensinar o que eu tinha que fazer ali na hora, porque tem a parte de aquecimento e tem a parte de competição. Ele falou assim, vamos lá no aquecimento que eu vou te ensinar. E ele falou assim, você tira a barra, né, faz 10 movimentos abaixando, encostando no peito, só para aquecer. E eu fiz aquilo, fácil, e a barra tem 20 quilos, né, só a barra do halterofilismo. Ele falou assim, vou colocar 10 de cada lado, vamos ver como que sai, mas você faz um movimento só encosta no peito e sobe. Eu falei, só isso? Então vamos fazer. E eu fiz, né, já tinha 40 quilos. Aí ele colocou mais um pouco, e eu fiz de novo. Aí ele falou que eu estava tirando onda, porque eu já fazia aquilo que não era normal. Eu falei, não, Laura, eu nunca entrei numa academia, nunca fiz condicionamento nenhum. Eu tinha vergonha de ir em academia, porque eu achava que a gente não tinha esse espaço, né? Então, assim, não tinha quem fosse me ajudar, e assim, nunca me inscrevi, sempre tive vontade, mas nunca fiz academia, até 2005, né? Quando eu conheci o halterofilismo. E eu fui lá competir, e eu lembro nessa primeira competição a gente resolveu começar um peso acessível, né, que ele falou assim, que eu já sabia fazer, já tinha força. Aí eu lembro que eu fiz 30, 35 e 40 quilos, as 3 pedidas. E eu fiz as 3, e as 3 eu recebi bandeira branca, sem nunca ter feito halterofilismo. Então isso me encantou, né? Eu falei, gente, é isso que eu quero. Eu vou representar o Brasil e trazer medalha no halterofilismo. Aí eu voltei para Londrina naquele final de ano, e fiquei com aquilo na cabeça, e comecei a correr atrás. Eu precisava de equipamento, eu precisava fazer academia, mas eu não tinha condição financeira. E eu conversei, mandei um projetinho para a empresa que eu trabalhava na época, né, porque eu fiquei 9 anos nessa empresa, e eles me abraçaram e compraram equipamentos e pagaram academia para mim por 1 ano,
Nesse tempo que eu fiquei lá, eu representei a empresa e, assim, eles me ajudaram muito. Isso é uma coisa que eu falo com orgulho, porque eu tenho muita gratidão. Eu trabalhei na Unimed Londrina e, na época, quando eu iniciei no halterofilismo, eles me ajudaram muito nessa parte. Então, eu comecei a me dedicar, né? O clube montou a equipe de halterofilismo aqui em Londrina em 2006. Aliás, em 2006 eu treinei sozinha em academia para competir em 2007. Eu me preparei, eu tive 1 ano de preparação. E em 2007, o clube formou a equipe de halterofilismo, conseguimos um técnico, que foi o Evandro Becker, que ficou comigo até 2012, me preparando para as Paralimpíadas. E, assim, eu gosto muito de falar das pessoas que me ajudaram no começo, porque isso aí é uma coisa também que é de raiz e a gente não consegue esquecer. Então foi assim que eu me apaixonei pelo halterofilismo e me dedicando a partir dali. Em 2007 eu consegui meu primeiro título, que foi vice-campeã brasileira, e a gente viu que a gente tinha uma missão e que eu podia trazer muito orgulho para o Brasil e para todo mundo do Paraná e de Londrina, né, com essa modalidade, e foi o que aconteceu, graças a Deus. Que legal, então a Márcia passou por diversas modalidades até encontrar o que motivou e chamou a atenção, né? Sim. Isso. Edevaldo, você fala de uma escola. Já comentou com a gente que trabalhou no Premem. Você não está falando do Premem, não, né? Não. Bom dia a todos e, primeiramente, agradecer pelo convite, né? Da Laís, do Pedro, pelo esse grande evento. Para mim é muito importante, tanto para mim quanto para os alunos. E é um prazer sempre participar dos meets, das lives, para todos do Paraná, que acho que é muito interessante isso. E eu não estou no Premem, não. Eu trabalhei no Premem em 2007, logo quando eu entrei no serviço, e trabalhei acho que 1 mês e meio no Premem. Muitos não acreditavam que eu ia conseguir essa transferência logo, disse que era depois de 2 anos só, e eu dizia assim que eu era deficiente, eu poderia fazer aquilo, e graças a Deus, com 1 mês e meio eu vim para minha casa. Hoje trabalhei 9 anos em Cruz Maltina, no Padre Walter, e há 2 anos eu estou aqui na Escola José Ferreira Diniz, que fica a 150 metros da minha casa. E respondendo aí a pergunta que você fez, como a gente começou no esporte. Eu desde criança eu já praticava esporte, né? Que eu nasci com essa deficiência, encurtamento e má formação no membro inferior esquerdo. Minha perna é fininha, mais curta, 8 centímetros. O meu pé esquerdo é 36, o meu pé direito é 41. Então, só para os alunos e vocês terem uma base aí, o jeito que é a minha deficiência. Mas, graças a Deus, nunca me atrapalhou em nada. Então, eu pratico esporte desde criança. Sou nascido e criado na roça, na agricultura, café, feijão, algodão, sempre trabalhei na roça. E depois trabalhei 6 anos como tirando leite, entregando na rua, e a minha casa que eu moro hoje é desses 6 anos que eu tirei leite, nesse trabalho pesado. Fiquei 6 anos sem sair da minha cidade, porque era só eu que fazia esse serviço, não tinha outro para fazer. Então, eu acho que isso me ajudou bastante. Foi o início da minha formação de musculatura na roça. Corria atrás de bezerro, moía ração, tirava leite, mexia com gado. Só que nos intervalos desse serviço, eu tinha umas barras de ferro, uns eixos de carroça, pedaço de trator, e fazia musculação no sítio, porque eu sempre gostava, né? Fazia flexão de braço, fazia rosca, fazia abdominal, então acho que isso me ajudou bastante. Mas na questão de começar o esporte, como eu fui para o atletismo, né? Foi a minha primeira no Paralímpico. Eu tive uma dor na perna direita, que é a boa, né? E se caracterizou displasia. Começou a gastar a cartilagem do fêmur com o quadril, e chegar osso no osso, começou a doer isso no meu serviço. E era serviço repetitivo, então o médico me readaptou e encaminhou eu para a ADEFIL, que foi onde eu comecei, que era a instituição de deficiente físico de Londrina, onde a Márcia trabalhava. E aí eu fui, mas fui com um laudo de evitar ambulação, porque eu estava sendo readaptado na escola para não andar. E aí eu falei, doutor, você está me encaminhando para um instituto que desenvolve projeto paralímpico, e no meu serviço você quer que eu pare de andar, trabalhe sentado. Ele falou, a vida particular sua você faz o que você quiser, a vida profissional você vai trabalhar sentado.
e conheci a Defil e fui fazer um teste no atletismo. Só que eu já fui falando para a técnica na época, que era a Fernanda, que eu não poderia correr, eu tinha que fazer alguma coisa que fosse parado. Então você tem que fazer arremesso ou lançamento. E na época o Jango que me ensinou, é um atleta, acho que até hoje ele é atleta, e ele me ensinou, ele pegou o dardo e falou, você já lançou o dardo? Eu falei, não, nunca lancei, nem conheço, só vi pela TV. É assim que lança, ele foi lá, vou fazer uns lançamentos para você ver, e depois você vai lançar para a gente ver. E a melhor marca do Jango, acho que até hoje é 32, 33 metros. E ele fez uns lançamentos e falou, agora lança para mim ver. Eu já de cara já comecei, foi igual a Márcia. Na primeira vez que pegou o implemento, já foi aquela paulada e foi para 32, 33 metros o lançamento. Ele falou, cara, você nunca lançou, você está lançando mais que eu já. Jango, eu não sei não, nunca peguei um dardo. Não, lança de novo. Aí lancei, já foi para 34 metros, e aí a Fernanda veio e falou, cara, você é muito forte e tal. E eu disse para ela, falei, Fernanda, eu vim fazer um teste, porque eu já tenho 30 anos. Então eu, para o esporte, eu estou acabado. Para o esporte convencional, 30 anos, você está quase em final de carreira. No final desse teste, eu vou te fazer uma pergunta. Dependendo da resposta, eu não volto mais aqui. Aí ela falou, qual é a sua pergunta? Eu falei, eu quero saber se eu tenho algum futuro no esporte. Ela falou, futuro, você vai arrebentar o ano que vem. Isso foi em dezembro de 2011. Ela falou, você vai arrebentar o ano que vem, com essa força que você tem no braço, tal, se você treinar um pouquinho. E realmente foi aquele meteoro que caiu ali em Londrina, em Cambé, aqui na Vila Diniz, onde eu moro, porque foi uma coisa assim assustadora o meu começo. Foi recorde para todo lado, e foi assim que eu comecei o atletismo. Eu comecei o atletismo paralímpico porque surgiu essa dor. Porque eu sempre jogava futebol no meio do pessoal, nunca procurei o paradesporto, porque eu sempre competi no meio do pessoal normal. Então, isso não me atrapalhava e eu não procurei. E por morar numa cidade muito pequena, para vocês terem uma base, minha cidade que eu moro tem 800 votantes, é um distrito. O município todo é Cruz Maltina, tem 3 mil e poucos votantes, então é bem pequeno. Para você correr atrás, para saber de alguma coisa, é mais complicado. Tanto que foi. Se eu começo quando moleque, hoje eu estava aposentando no esporte. Mas graças a Deus, tudo no tempo de Deus, ainda vai dar tempo. Já fui com a Paralimpíada, Parapan, pude conhecer a Márcia e vários outros atletas aí, que é o mais importante, a gente conhecer pessoas novas. Então foi assim, o meu começo. Começou o atletismo por uma dor que eu tive na perna direita e fui buscar o paradesporto. Graças a Deus conheci um instituto que desenvolvia o esporte e estou aí até hoje. Como eu disse para vocês, eu quero ir até os 70. Posso complementar? Claro. Porque assim, quando o professor falou que o Edevaldo ia fazer junto comigo essa live, eu acho que assim, a gente casou muito bem essas histórias, porque eu já estava, né? Mas eu vi o começo e o crescimento do Edevaldo. E na época eu era secretária de esporte da Defil, né? Que foi o clube que a gente participou na época. Hoje a Defil é extinta, mas eu vi o crescimento dele, eu vi quando ele começou, ele foi conversar comigo lá e falou, o que você acha? E eu lembro muito bem que quando ele começou também, a Terezinha, né, a Teca, ela tinha começado junto, né, e foi a mesma coisa que eu falei para a Teca, eu falei para ele, que os dois tinham um potencial muito grande de Bolsa Atleta e de seleção brasileira, né, e o que me dá um orgulho muito grande de falar, e a gente está aqui hoje nessa live, e foi uma coincidência muito grande, é isso aí, porque eu vi todo o crescimento dele e da Terezinha, né, da Teca. Então, assim, é um orgulho muito grande estar aqui e apresentar isso para vocês também. Ah, que legal. Então, ó, mesmo sem querer, né, porque a gente não sabia. Quando a gente programou esse projeto, nós tínhamos apenas três ou quatro atletas conhecidos, assim, mais próximos nossos, meu e da Laís, que a gente entrou em contato. Um deles foi o Edevaldo. E aí eu entrei em contato com o pessoal aí de Londrina, com o Vitor Martinez, e pedi ajuda. E ele foi pode ser uma para-atleta? Eu falei, pode sim. Daí ele me passou o contato da Márcia.
E aí nós fomos combinando com a Márcia e veio a ideia. Falei assim, ó, já temos um para-atleta, vamos ver se dá para combinar os horários. Combinou os horários, deu certo, e eu nem sabia dessa história que vocês têm em comum. Olha só que legal. Para a gente falar um pouquinho sobre o paradesporto, né? Para competir no paradesporto, a pessoa tem que ter, o atleta tem que ter alguma deficiência. Essa deficiência pode ser nata, de nascimento, ou alguma consequência que aconteceu durante a vida que deixou o atleta, a pessoa, com alguma deficiência. Essa deficiência pode ser deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual ou uma deficiência física. No caso, o Edevaldo já comentou a dele, né? Que foi aí uma má formação durante a gestação da mãe, né? E no seu, Márcio, o que foi? Então, eu, com 1 ano e 3 meses, né, eu contraí o vírus da polio, né, da poliomielite. E isso tudo aí acarretou uma sequela também na minha perna direita, né, do quadril para baixo, houve, né, ficou sequela, fiquei com uma má formação também, e eu tenho também a perna direita mais fina que a esquerda, não tenho muito movimento na perna esquerda, aliás, na perna direita, desculpa, e fiz várias cirurgias, né, para adaptar, porque assim, eu fiquei também com 7 centímetros de diferença quando jovem, então tinha uma diferença muito grande, e isso também estava dando uma má formação na coluna, por causa do jeito que eu andava, e eu fiz cirurgias, fiz enxerto de osso, para que a perna não atrofiasse totalmente. Então, hoje eu tenho 2 centímetros só de diferença, mas a minha perna direita não obedece aos comandos, então eu não tenho função exceto no pé, que eu consigo mexer um pouco o pé direito, e eu andei muito tempo com o apoio da mão na perna, né, porque o nervo da parte de trás do meu joelho, ele atrofiou mesmo. Então, andei muitos anos, minha infância, minha adolescência, minha juventude inteira, apoiando a mão na perna. E quando eu fui para o esporte de halterofilismo, ele é muito instável. Tem um ano que você tem que estar numa categoria, tem um ano que você tem que passar para outra, a gente tem que se adaptar de acordo com o que a gente vai ter melhor resultado. E nesses anos eu passei por várias categorias, né? E muitas viagens internacionais e nacionais, houve a necessidade, porque assim, eu sofri muito na minha primeira viagem internacional, que foi para Guadalajara, no México, no meu primeiro Parapan, em 2011. Então, eu sofri muito nessa viagem, andando aqueles aeroportos enormes, você desembarcava numa ponta e tinha que andar até a outra para embarcar de novo. Então, eu sofri muito, fora que Guarulhos, Congonhas também é enorme. E eu fiquei uma semana lá em Guadalajara me recuperando por causa dessa viagem. E eu fui andando e ficava para trás e não acompanhava ninguém, mas chegava no meu destino, né? E a partir dali, o coordenador técnico na época viu a necessidade de eu me movimentar com uma cadeira. Falou assim, você não pode mais viajar assim, né? Você vai chegar debilitada, não vai competir direito. E a partir daí, de 2011, eu me tornei cadeirante, né, para as viagens. Atualmente uso a muleta canadense porque eu estava ficando com uma escoliose muito forte, e o médico da seleção brasileira também viu a necessidade de eu usar uma canadense ao invés de apoiar a mão na perna, e isso recuperou bastante a minha saúde. Então, hoje eu uso a muleta canadense, uso cadeira de rodas, justamente por causa da minha saúde, né? Então, quando eu era criança, as condições, né, as nossas condições, nasci também no sítio em Bela Vista do Paraíso, que é aqui próximo de Londrina, e nos mudamos para Londrina justamente por causa do vírus, né, e eu precisava fazer recuperação, e toda a minha família veio para Londrina por minha causa. Então, fiquei com essa sequela, mas assim, sempre tentava fazer as coisas assim no meu limite. Eu era uma criança muito, muito sapeca, eu subia em árvore. Minha irmã quase enlouquecia comigo.
Mas assim, é uma limitação em que eu só fui sentir mesmo depois que eu entrei no esporte, que eu via que não tinha aquela agilidade de ficar andando tanto, igual eu andava, assim, quando fazia pouca caminhada. Mas, assim, não tenho problema com isso. Graças a Deus, aprendi a tocar cadeira justamente fazendo o basquete em cadeira de roda. Eu fiz 1 ano e meio de basquete em cadeira de roda para condicionamento. Então, assim, ninguém me ensinou nada, aprendi tudo sozinha, aprendi a andar de muleta, aprendi a andar de cadeira. Então, assim, isso é uma superação para mim também. Ah, legal. É importante, né, você ter comentado sobre a sua deficiência, que foi uma sequela da polio, né? Isso. Nós estamos nesse período de pandemia aí, todo mundo com medo, trancado por causa do Covid, por causa do coronavírus, todos aguardando ansiosos por uma resposta da ciência, né? Uma vacina, um medicamento que a gente possa confiar. Mas nós temos à disposição de toda a população a vacina da polio. Até nesse final de semana foi campanha de vacina da polio, né? De vacinação da poliomielite para crianças, acho que de até 5 anos, se eu não me engano. Né? Então, percebam, gente, é um vírus que já é de conhecimento da ciência há muito tempo, já temos uma vacina, mas só porque os casos de pólio vêm diminuindo ao longo do tempo, a população está se esquecendo disso. Né? E isso tem uma consequência para o resto da vida de quem for contrair a doença. Né? Então, um caso desse é o da Márcia. Né? E naquela época, eu acho que a vacinação, acho que se tinha era muito restrita ou se não tinha ainda, né, Márcia? Na época, quando eu contraí, minha mãe conta, assim, porque eu contraí o vírus, eu tive uma infecção de ouvido, né, porque eu tinha 1 ano e 3 meses, isso coisa de criança mesmo, que, né, e minha mãe disse que eu corria para todo lado, e eu tive uma dor de ouvido muito forte que acarretou nessa febre, né, ela me levou no médico e o médico passou a injeção, uma injeção, né, para dor de ouvido. Na época, minha mãe conta que meu pai me levou na farmácia para tomar essa injeção e não sei se houve algum engano, eles contavam assim, o farmacêutico aplicou essa injeção e à noite eu tive mais febre ainda e acordei tudo mole, né, sem responder a nenhum incentivo. Minha mãe disse que me pegou do berço tudo mole e me levou correndo para o hospital. E lá foi constatado que eu tinha adquirido o vírus da polio. Só que assim, eu não sei, meu pai ficou muito bravo, meu pai foi na farmácia, queria bater no farmacêutico, porque ele achava que era culpa, mas talvez nem era, né? Era uma coisa que eu já estava comigo mesmo e eu tive que reaprender tudo. Né? A minha sorte é que eu fiquei com a sequela só na perna direita. Então, mas minha mãe conta que eu tive que reaprender tudo. Foi vários anos, né? A partir do momento que a gente mudou para Londrina, foi vários anos. Ela e meu irmão mais velho me carregando no braço até o ILES, porque eu fiz tratamento no ILES aqui em Londrina, e para reabilitação, e isso foi medicação e a gente foi voltando. Mas naquela época, toda vez que minha mãe me levava para vacinar, eu estava com alguma coisa. Eu tinha o tabu, né? E tinha muito tabu naquela época. Hoje em dia, graças a Deus, não tem mais isso. Mas se você tivesse com uma gripe, ou uma febre, uma dor de garganta, eles não faziam a vacina, né? Eles não davam a vacina, porque achavam que a gente podia ter reação pior. Então, foi assim, eu nunca conseguia me vacinar quando tinha campanha, e naquela época eles vacinavam só nas campanhas, porque eu sempre tinha alguma coisa, eu estava gripado, eu estava com dor de garganta, eu estava com uma febre,
Então, minha mãe nunca conseguia me vacinar, e foi por isso que eu contraí. Naquela época era muito mais presente, né, esse vírus, então foi assim que eu contraí o vírus da polio, por falta da vacina mesmo. Então, fica o alerta aí para o pessoal. Vamos lá, nós queremos o vocês professor participem. Professor Edgar já quer abrir a lista das perguntas, e todos podem pode começar, vontade, então. Vamos lá, bom dia a todos. É um prazer Bom novamente dia. estar participando aqui, professora Laís, professor Pedro, oportunizando essa experiência única. Márcia Menezes, Edevaldo, é espetacular poder ter esse contato com vocês, atletas de renome nacional, internacional. Eu acompanho um pouco, não tão próximo mais a Márcia, mas assim o Edevaldo um pouco mais próximo. A batalha de vocês com as estruturas físicas, financeiras, que vocês batalham no dia a dia. É impressionante o que vocês fazem para estar no alto nível que vocês estão. O Edevaldo, em particular, ali na pista de Cambé, muitas vezes já acompanhei. E aqui é muito legal, eu estou acompanhando aqui, estou vendo a professora Cássia, o professor Cleverson, a professora Mônica Galdini, são pessoas extremamente capacitadas e profissionais na área, e aqui todo mundo podendo aplaudir vocês, porque vocês, além de exemplos de superação, vocês são exemplo de cidadania e correm atrás daquilo que vocês acham importante e representam a gente de uma forma fantástica. Minha pergunta que eu vou fazer para vocês é como comparar eu estive nas Olimpíadas do Rio, fui voluntário lá nas Olimpíadas do Rio e tive a oportunidade de estar no centro de treinamento lá do atletismo em especial. Como comparar a estrutura que vocês têm aqui de treinamento com aquilo que vocês vivenciaram lá no Rio 2016? Eu falo primeiro? Eu vou falar um pouco, Márcia. Pode falar. Viu? A comparação, cara, na verdade não existe, cara. Não tem condição. Só para vocês terem uma base, o Cleverson vai saber do que eu estou falando. Eu treino sozinho em casa. Eu tenho uma academia em casa, eu consegui montar alguns aparelhos, uma adaptação, até eu falo que o nome da minha academia é Cimento Fitness. E o Cleverson fala que a gente tira leite de pedra, porque a situação nossa é um pouco complicada. Eu treino, vou uma vez, 2 vezes por semana lá em Londrina, em Cambé. O começo meu foi na UEL, a pista até não era das piores, era boa a pista, e a gente tinha uma salinha de musculação, que acho que existe até hoje essa salinha lá na UEL, mas hoje a gente não utiliza mais. Eu utilizo o estádio municipal de Cambé. E a academia que a gente tem lá no estádio municipal de Cambé não é ruim. É boa. É o que a gente, na verdade, é o que a gente precisa. É lógico que a gente tem uma estrutura melhor, de vez em quando a gente vai treinar na estrutura do Centro de Treinamento Paralímpico de São Paulo. É primeiro mundo. Eu fiquei até com vergonha, eu falo para o Cleverson que eu fiquei até com vergonha. Quando eu entrei na academia, eu não sabia nem por onde começar. Eu não sabia nem como usar a estrutura olímpica. A Márcia sabe disso que eu estou falando. As anilhas são todas olímpicas, as barras são todas olímpicas. É material de primeiro mundo. Aí você sai daqui da Vila Diniz da sua Cimento Fitness para trabalhar lá numa academia dessa de primeiro mundo. Cara, eu não sabia nem por onde começar. Tive que perguntar na questão de peso, essas coisas, tem tudo marcado, mas os técnicos da seleção sempre apoiam a gente nessa questão. E a estrutura na Paralimpíada foi muito grande. Estrutura de primeiro mundo, tanto nas academias, quanto nas pistas. Pelo que eu vi, o trajeto nosso da Vila Olímpica para o estádio, onde a gente ia, sempre tinha uma segurança muito grande. Acho que, graças a Deus, na questão de atleta, creio eu que não aconteceu nada diferente na questão do esporte. E a Vila Olímpica também era muito bonita. A estrutura é show de bola. Então, só que assim, a gente poder contar com esses instrumentos na nossa mão, eu imagino assim, o Cleverson faz de tudo isso que acontece na minha carreira esportiva, tendo o que a gente consegue ter. Você imagina se eu conseguisse um centro de treinamento, o Cleverson pudesse desenvolver os treinamentos dele com aparelhos de primeiro mundo.
eu acho que a gente poderia chegar até muito mais longe do que a gente chegou. Como ele sempre diz, que é tirar leite de pedra. Mas eu penso assim que quanto maior a dificuldade, maior o sabor da vitória. E na questão dessa estrutura, finalizando a resposta, é uma estrutura de primeiro mundo. Creio que o mundo lá fora tem a estrutura que possa ser até melhor que a nossa. Eu conheço poucos países lá fora, mas a estrutura que o Brasil tem hoje do Centro de Treinamento Paralímpico, hoje, agrega muitas modalidades e a estrutura é de primeiro mundo. E na Paralimpíada foi uma estrutura muito show. Bom, no meu caso, eu tive a oportunidade. Quando eu comecei em 2008, quando eu fui campeã brasileira, né, pela primeira vez, eu tive a oportunidade de me preparar melhor quando a gente começou a treinar no NAF. Então, a gente conseguiu um banco, né, nós mandamos fazer um banco bem estruturado, mas treinávamos ainda com os pesos da academia do NAF. E em 2012, quando eu consegui, assim, nos 45 do segundo tempo, eu consegui a vaga para as Paralimpíadas, e eu fui para lá e consegui a melhor colocação de todos os atletas do halterofilismo que foram convocados. Foram 5 atletas, e naquela Paralimpíadas o melhor resultado foi o meu. Eu recebi o convite do Comitê, né, Paralímpico para treinar em Itu, que é onde tem o centro de referência em halterofilismo, e é comandado pelo professor Valdecir Lopes, né, que é meu técnico, e ele é da seleção brasileira. Hoje em dia eu estou treinando aqui em Londrina, mas é ele ainda que faz a preparação dos meus treinos. Eu tive essa oportunidade de treinar lá, nesse centro de referência, por 6 anos. Na realidade, eu fui para lá para ficar 2 anos, fiquei 6. Né? Então, enquanto eu tive a oportunidade de renovação de patrocínio, de renovação de Bolsa Pódio, eu tinha condições de ficar lá. Aí, a partir do ano passado, mas só que assim, eu fui para Itu sabendo que um dia eu ia voltar, e tanto é que eu estou de volta para Londrina. Nunca deixei de representar o Londrina, nem o estado, exceto por um ano que a gente acabou tendo que optar por representar Cambé, por falta de clube aqui em Londrina que abraçasse o halterofilismo. Né? Esse ano a gente já está de volta e já representando Londrina novamente. Mas eu tive a oportunidade de treinar esses 6 anos num centro de referência. E eu voltei, né? E eu vi que, do mesmo jeito que quando eu fui para lá, é o mesmo jeito que está agora. A gente treina na UEL, mas assim, o NAF fechou porque o saguão, né? Como é que fala? O espaço onde tinha academia ampla da UEL, ele foi condenado. Então, agora a academia passou lá para a área de ginástica, e o espaço é bem reduzido, não cabe os atletas cadeirantes para treinar na academia de lá. Então, a gente estava fazendo só o supino lá, né? O nosso banco já tem, acho que quase 10 anos, também está bem danificado, e as condições, né, em relação ao centro de treinamento de halterofilismo, tanto no Comitê Paralímpico como em Itu, né, onde tem um centro de referência também, digamos assim, uma filial, né, do comitê, é muito diferente, né? Tanto é que quando eu voltei, eu tive que optar em conseguir uma academia para fazer os treinos de acessórios. Então, a gente está fazendo lá na UEL só o treino de supino específico, segunda, quarta e sexta, e terça e quinta eu estava fazendo acessórios numa academia que eu consegui fazer uma permuta aqui em Londrina. Gente, quando eu voltei para Londrina, eu me surpreendi, porque por isso que eu nunca tirei Londrina do meu coração e da minha veia, né? Porque eu consegui muitas coisas aqui, né? Eu consegui academia,
eu consegui parcerias para dar continuidade no meu treinamento, mesmo não conseguindo acesso lá na UEL, porque fechou tudo, encerrou tudo, e a gente não tinha acesso ao nosso banco. Então, hoje em dia, como eu falei para vocês no início dessa conversa, que tinha poucas pessoas, estou participando de um instituto, né, Pernas Preciosas, aqui de Londrina, em que a coordenadora, ela corre atrás, né, ela quer melhorar condições de treino para o atleta, e agora o nosso banco foi levado para uma academia parceira, em que a gente vai poder intensificar os nossos treinos também no supino, mas a diferença em relação a centro de treinamento e as condições que nós temos agora são enormes, né? Voltei a correr atrás, voltei a batalhar por tudo novamente, né? Porque a vida de atleta é isso aí, uma hora você está no auge. E assim, essa recolocação minha, essa reclassificação minha, a minha não convocação para o Mundial, nem foi porque eu não tinha resultado, foi um período em que é feita uma análise e o comitê resolve convocar os atletas, e eu não fui convocada. Então eu acabei perdendo a chance de entrar no ranking paralímpico e ir para Tóquio. Eu estava brigando por um convite, assim como eu peguei o convite nos 45 do segundo tempo para ir para Londres, né, que foi onde deslanchou a minha carreira. E assim, a gente tem que se reinventar sempre, porque uma hora você está lá em cima, você está no auge, mas no ano seguinte pode não estar, né? Então a gente tem que se reinventar. Estou buscando, como que fala, estabilizar a minha situação financeira novamente, mas assim, quando você ama o que você faz, a gente corre atrás, a gente não quer parar. Eu vou falar um pequeno detalhe para vocês aqui da minha história. Eu conheci o halterofilismo, eu conheci o esporte paralímpico com 32 anos, foi quando eu iniciei na natação. Com 40 anos, eu me tornei profissional do halterofilismo, né? Com 43 anos, eu entrei na seleção brasileira. E com 46 anos, eu trouxe a primeira medalha do Brasil em Mundial de Halterofilismo. Então, assim, essa história eu tive que escrever, né? Hoje, eu sou multicampeã brasileira, inclusive campeã brasileira em 2019. Eu tenho 11 medalhas internacionais em 6 anos, que eu fiquei treinando em Itu, e trouxe a primeira medalha, a gente fez história para o Brasil. Então, assim, uma coisa que ninguém vai tirar de mim é o meu currículo, né? É a história e é os resultados que eu trouxe para o Brasil, para Londrina, para o Paraná. E isso eu não canso de falar e é o que me dá mais orgulho. Então, assim, a gente tem que se reinventar direto, porque a gente não tem as condições em que a gente teria lá, que eu poderia ter continuado tendo lá no halterofilismo, lá em Itu, né, no centro de referência. A gente não tem as condições que o Comitê Paralímpico tem. E então o atleta de alto nível, ele tem que se reinventar, não só o de alto nível, também o atleta de base, principalmente, assim como eu me reinventei lá atrás, eu estou tendo que me reinventar de novo. Mas, assim, o que eu levo na bagagem, isso daí ninguém tira, né? Então, um pouquinho disso aí que eu queria falar para vocês. Nunca é tarde para começar e nunca é tarde para continuar fazendo o que você ama. Eu tô vendo aqui no chat, o pessoal não tá com muita dúvida, não. Será que eles sabem de tudo? Será que eles estão com vergonha, Laís? Faz uma pergunta aí, Laís. Eu acho que estou com vergonha, isso sim. Bom, mas eu queria falar com vocês assim, as competições, claro, as internacionais, normalmente, elas são as mais completas, né, e complexas aí, e em termos de materiais, como vocês mesmos falaram, não tem o que questionar, né? E aí eu queria, assim, que vocês fizessem um rapidinho, assim, momentos mais importantes da carreira de vocês. Quais foram as conquistas? Bem rapidinho, assim, né? Só para
fazer um bate-papo e despertar nas crianças o interesse, porque a gente sabe que são modalidades paralímpicas, mas cada uma com as suas especificidades, né? Então, dentro de várias competições aí, eu sei que tem Pan-Americano, tem Olimpíadas na bagagem de vocês, alguns campeonatos, e aí eu queria que vocês fizessem assim, um momento marcante, expectativa, assim, bem assim, dinâmico, fazendo favor. Laís, e o pessoal, eu acho que na minha carreira esportiva paralímpica, eu acho o momento mais importante da minha carreira foi o dia da convocação. Eu estava numa fazenda lá em Ibiporã, porque eu estava me preparando já para isso, então eu ficava morando nessa fazenda e vinha em Cambé treinar. E na hora da convocação, eu estava na fazenda e não pegava internet. Eu não tinha como saber da convocação, eu fiquei louco e fui para a cidade, meu celular não pegava internet também. Então, quando eu consegui a internet, a convocação era 11 horas da manhã. Já era quase meio-dia, minha irmã ligou chorando e virou aquele fervo, eu já sabia o que tinha acontecido. Mas sim, esse é um dos momentos importantes, porque é uma primeira convocação. Só quem passou por isso sabe o quão é importante uma convocação para a seleção brasileira, para defender o Brasil. Eu considero a competição mais importante do mundo, onde agrega todas as modalidades, é uma Olimpíada e Paralimpíada. Mas o momento marcante que marcou minha vida também foi o dia da prova. Nossa, o dia da prova, para quem assistiu minha prova, todos podem ver na foto aí que eu comecei com 46 metros, fui para 48, eu tinha uma marca de 53. Graças a Deus, o meu técnico, Cleverson Oliveira, estava na torcida e foi acompanhar minha prova. A gente estava passando por mudanças, eu passei 15 dias treinando no CT em São Paulo, e a gente tentou implementar alguns movimentos no lançamento, e não deu certo. Na Paralimpíada, a gente tentou fazer esse lançamento, não deu certo. Cleverson me chamou de canto e falou, cara, faz o que te trouxe aqui. Sua alma, seu braço, seu coração. Desce o braço. Ele falou desse jeito. Então, para mim, foi um momento muito marcante, onde essa fala do Cleverson, do meu técnico, mudou minha carreira esportiva. Eu não estava classificando entre os 8 melhores da prova, eu ia ficar de fora da final, com uma marca muito boa de 53 metros, eu ia ficar de fora lançando 46, 48. Então, isso me marcou muito. E é até bom focar para as crianças aí o quão é importante um técnico na carreira de um atleta, um professor na carreira de um atleta. Olha o que a Simples fala, o que ele falou de diferente para mim. Ele não falou nada. Ele só falou assim, cara, faz a sua origem, usa seu braço, a velocidade do seu braço, desce o braço. E o próximo lançamento era o último da série, o último da série classificatória, o último lançamento meu, eu fui lá, fiz o que ele pediu. Deu 52,80, classifiquei para a final. Aí depois a gente teve um bate-papo muito legal, que foi outra coisa que marcou. Ele falou para mim que ali eu mostrei ter personalidade, ser um atleta de personalidade forte. Porque competindo em casa, tinha umas 20 mil pessoas no estádio, e eu fazia uma prova daquela, e o último lançamento meu, o último lançamento da prova foi o meu melhor da minha vida. Deixa eu só fazer uma pausa, só um pouquinho, explicando aí, não sei se a criançada aí entende do atletismo, mas o que Edevaldo está falando aí de ficar fora da prova, etc e tal, é assim, nas provas de arremesso e lançamento, cada atleta faz 3 tentativas. E aí os 8 melhores vão para a final, no caso, né? Então, no caso, era esse que ele está falando que era o terceiro, e que teve a interferência, a fala do técnico motivacional, foi para chegar entre esses 8, né? E depois vocês podem ver até nas fotos ali da chamadinha, tem aquela foto final, né? Que tem todos os lançamentos ali da competição, e ficou lá a sua melhor marca registrada, que realmente foi um feito, e a gente se sente muito orgulho disso. Aproveitando também, colando, que daí você já emenda, tem eu esqueci agora quem perguntou, mas perguntaram ali no chat se tem essa prova gravada, né? Você até me mandou aquele pedacinho do final ali, quando vocês estão saindo da prova e tudo mais ali, né? Então eu queria que você também já emendasse na sua resposta, desculpa interferir, mas só para explicar como que acontece a sua prova dentro do atletismo, tá bom?
Tem essa prova gravada, assim, inclusive eu tenho no celular, o momento da minha prova. Então, só para finalizar, para dar espaço para a Márcia, mas são momentos que marcam a carreira da gente. E outro momento que me marcou também, inclusive eu me emocionei muito, falar um pouquinho desse projeto que a gente tem. Esse projeto foi criado pelo Cleverson Oliveira. É um momento muito importante na minha carreira esportiva, que graças a Deus eu pude fazer parte e ainda faço parte. Tanto que eu achei tão importante esse projeto que eu trouxe aqui para a nossa escola. Já é o 3º ano, esse ano a gente não consegue fazer, porque nem na matriz, que é lá em Cambé, não vai fazer, mas é o projeto Desafiando Gigantes, de atletismo, corrida de rua nas escolas. O professor desenvolveu esse projeto. Hoje a Laís tem essa corrida de rua lá no colégio que ela trabalha. Eu trouxe aqui para o nosso colégio. Eu já fiz essa corrida em Borrasópolis, me pediram para ir fazer lá, graças a Deus eu consegui fazer. Então esse é um outro momento muito importante que marca a minha carreira esportiva, porque pelo esporte eu pude compartilhar com as crianças um pouco da minha carreira esportiva, que é o atletismo. E tem um dizer muito importante que eu gosto sempre de citar e focar para as crianças. Qual é o intuito do seu projeto? Cara, o intuito do nosso projeto não é descobrir atleta. É lógico, se descobrir vai ser muito importante tanto para o esporte paranaense brasileiro, como para a educação, que a gente consegue tirar isso dos alunos. Mas o intuito do nosso projeto, que é a fala do professor, e hoje eu trago essa frase para mim, é devolver para a comunidade um pouco do que o esporte nos deu. Então, o momento mais marcante, um dos momentos mais marcantes da minha carreira, foi ver a alegria desses alunos poder correr e ganhar a sua primeira medalha. Inclusive, eu estou até arrepiado agora, porque eu estou falando aqui, está passando um filme na minha cabeça, de ver os alunos sorrindo, chorando por sua medalha, correndo o resto do dia com a medalha pendurada no pescoço e chegando no outro dia na escola aqui para mim consertar a medalha deles, porque eles tinham rasgado, sujado tudo de tanto correr com a medalha. Então, é só citar essa história que eu acho que é muito bacana os alunos saberem, que é esse projeto Desafiando Gigantes. Dar oportunidade para os alunos, para as crianças, a oportunidade que a gente teve. Então, esses são momentos que marcam e vira história, e esse é o legado que a gente busca no esporte, que eu e o meu técnico Cleverson Oliveira foca muito nessa parte também, no projeto social, de dar oportunidade para as crianças do Brasil, né? Da nossa região, do Paraná, do Brasil. Legal. Bom, no meu caso, é claro, tem esse detalhe, né, da primeira convocação, que, assim, para um atleta que busca, né, resultados e alto rendimento, é uma glória. Mas um dos momentos que fica registrado foi a convocação para minha primeira Paralimpíada. A Paralimpíada, ela é digamos assim, o Oscar, né, do atleta paralímpico, né? É o estado máximo em que o atleta chega. Se você tem essa convocação, se você vai para uma Paralimpíada, é porque você se preparou, você se dedicou e você está no caminho certo. A minha primeira Paralimpíadas foi em Londres, 2012, né, que também tive um bom resultado. Foi onde eu tive o meu melhor resultado para convocação para o Mundial, né, em 2014, preparação para o Mundial. Foi onde eu tive a chance de treinar num centro de referência com o melhor, né, técnico do halterofilismo, né, na atualidade do Brasil, que é o Valdecir Lopes, e fazer toda essa preparação. A partir dali eu comecei a me dedicar, e um outro momento marcante foi a convocação para o Mundial, porque em 2010 eu tive uma pré-convocação, né, para a seleção brasileira, fiz uma preparação por alguns meses. Nessa época, a nossa preparação era feita em Uberlândia, no centro de treinamento de lá, né, de halterofilismo, e a gente ficava uma semana lá fazendo avaliações e treinamentos. Há poucos, né, meses do Mundial de Kuala Lumpur, que foi em 2010, eu recebi a notificação de que eu não seria convocada para o Mundial, porque já tinha uma outra atleta na minha categoria que fazia um peso maior que o meu. E naquela época, a regra era
que não podia ir 2 pessoas na mesma categoria. Hoje em dia a regra mudou. Você já pode levar 2 brasileiras na mesma categoria, né, para disputar, né, o melhor resultado. Mas naquela época eu cheguei a ser pré-convocada e fiquei muito decepcionada quando eles me mandaram a carta falando que eu não seria mais, que eu não iria para o Mundial por N motivos. Mas também foi muita perspectiva minha e ser convocada direto para o Mundial com 3 anos, menos de 3 anos de treino. Mas tudo bem, só que ali, naquele momento, eu prometi para mim mesmo, que assim, eu não falei para ninguém, e isso eu costumo contar hoje nas minhas palestras, que eu prometi para mim mesmo que no próximo Mundial eu estaria e eu ia dar meu sangue para trazer a medalha para o Brasil. Nem sabia que era medalha inédita, não tinha essa noção na época. E através da minha primeira Paralimpíada eu tive um bom resultado e comecei a preparação para o Mundial em 2014, porque o Felipe Dias, que era coordenador do halterofilismo na época, ele viu um potencial muito grande da gente conseguir fazer história através de mim, né? Através da Márcia Menezes atleta e da minha garra, da minha perseveração, da minha dedicação, porque eu me dedico muito ao que eu gosto de fazer, e eles viram uma chance da gente fazer história, e foi onde eu comecei a treinar e consegui essa medalha para o Brasil no Mundial em 2014 em Dubai, né, nos Emirados Árabes, e foi muita festa. A festa lá foi feita, é claro, pela seleção brasileira, a equipe maravilhosa que estava comigo, uma equipe multidisciplinar incrível, que até eles questionaram a gente porque a gente tinha tanta equipe e tinha levado poucos atletas, né? E só que assim, o atleta precisa dessa equipe para se preparar e para não pensar em nada. E o Brasil sempre focou nisso. A gente não tinha que pensar em nada a não ser atleta e a não ser competir e focar na competição. E foi o que eu fiz naquela competição. Na minha competição em Dubai eu estava muito calma e sempre eu fico muito agitada, né? Eu estava muito calma e só fui deixando as coisas acontecer e tinha 14 atletas na minha categoria. Eu comecei em terceiro na minha categoria, inclusive participei do segundo round, porque é de acordo com o peso na barra. Então competiram 7 meninas que tinha pouco peso na barra, e eu fiquei para o segundo round, e eu comecei em terceiro e terminei em terceiro, por um erro da minha adversária que a gente estava disputando a medalha de bronze. Então, assim, a minha calma, a minha confiança em mim mesmo trouxe essa medalha para o Brasil inédita. Então, assim, o maior momento foi fazer história para o Brasil no Mundial em 2014, porque eu já tinha prometido para mim mesmo lá atrás que eu faria isso. Então, foi para o Brasil, na época ali eu ofereci, né, essa medalha para minha equipe, para o meu filho e para o Brasil, né, porque foi a garra e a vontade de representar o Brasil que me levou até lá e que me trouxe essa oportunidade. Eu gostaria que agora alguém aí, de preferência algum aluno, fizesse uma pergunta. Né? Eu estou vendo aqui na minha telinha o Pedro, Gabriele, Leonardo. Deve ter mais perdido aí. Eu gostaria que alguém fizesse uma pergunta. Isso. Os alunos, gente, aproveita o momento. Porque não é sempre que a gente tem 2 feras aqui na nossa frente. Vamos lá, gente. Vamos aproveitar esse momento, hein? Quando que você vai ter aqui na sua frente, mesmo que seja por um computador, na telinha do seu celular, um atleta paralímpico, para você bater um papo, tirar uma dúvida, uma ideia? Vai lá. Eles estão com vergonha, Laís. Tem aqui, a Cauane está perguntando aqui, qual foi a maior dificuldade de vocês dentro do esporte? Eu acho que indiretamente vocês já falaram que seria o local apropriado, os implementos apropriados para competir, mas podem
se teve uma outra dificuldade, né? Podem colocar. A questão aí financeira também pesa bastante, principalmente para o atleta que está iniciando. Se você não gostar muito do que você faz, se você não quiser muito ser um atleta de alto rendimento, você desiste logo, né? Porque assim, ficar ali buscando, treinando e competindo por uma bolsa atleta é fácil, né? Mas você se dedicar até você ser reconhecida e tiver condições de se sustentar e sustentar, porque assim, meu filho era pequeno quando eu comecei no halterofilismo, então assim, eu tinha que trabalhar, eu tinha que treinar e eu tinha que também me preocupar que eu tinha que sustentar o meu filho, né? E a minha casa, e assim, é bem difícil no começo. E depois que você sai, né? Assim, não vou dizer que eu saí do alto rendimento. Depois que você cumpre uma meta em que já não tem condições mais de dar essa continuidade, a gente tem que começar tudo de novo, né? Esse ano eu estou começando tudo de novo. Hoje também eu tenho que trabalhar mais pelo meu sustento, porque eu tenho que pagar as contas, né? A gente, graças a Deus, agora meu filho já é adulto, ele me ajuda bastante. Então, assim, a maior dificuldade também é essa parte financeira. Porque lá atrás você tem dificuldade nisso daí, e depois você vai ter também essa dificuldade, né? Depois que, se você não conseguir fazer um pé de meia, se você não continuar com patrocínio, você tem que praticamente começar tudo de novo, né? E essas coisas acontecem muito, tanto no esporte olímpico como no esporte paralímpico. Na minha questão, eu penso assim, é complicada a questão financeira. A Márcia ainda hoje está em Londrina, mora em Londrina, o centro maior, é mais fácil. A minha dificuldade aqui é na questão de treinar, bem dizer, sozinho, como eu disse. Meu técnico, Cleberson Oliveira, me acompanha, assim, mas por vídeos, por fotos, a gente conversa bastante. E eu acho que, para mim, a maior dificuldade no esporte, eu acho que é um pouco do reconhecimento. Eu acho que o reconhecimento que a gente tem no esporte, não são todos que fazem o que vocês estão fazendo hoje. Reconhecer a nossa carreira esportiva, reconhecer a nossa luta e poder passar um pouco da nossa luta para os alunos. Isso para a gente é muito importante. A gente busca, assim, a situação financeira, a gente busca uma vida melhor para nossos filhos, a gente busca a medalha, a gente busca sempre estar melhor no esporte. Por quê? Para poder representar bem a nossa comunidade, os alunos, o nosso estado, o nosso Brasil. Mas eu acho que a gente busca muito hoje é o reconhecimento. E poucos têm principalmente das empresas. Quantas empresas no início da carreira, a Márcia citou, quantas empresas no início da carreira eu fui atrás de patrocínio porque eu sabia do meu potencial. Eu sabia que poderia dar certo, mas para isso eu precisava de apoio. Eu precisava de parceiros que pudessem me fornecer coisas que eu não tinha no começo. Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha Cimento Fitness em casa, que me fornece tudo que eu preciso, todo o treino que o Cleberson me passa, eu consigo fazer em casa. Hoje eu tenho 6 dardos oficiais que eu posso levar nas competições que eu quiser ir. Então, mas isso no começo eu não tinha nada. Graças a Deus eu consegui fazer esse investimento, conforme eu entrava nas bolsas, eu fiz esse investimento. Hoje eu tenho esse espaço para me treinar em casa. Graças a Deus eu tenho um carro para me locomover para Londrina. A situação minha não é fácil, que eu trabalho, vocês são professores, vocês sabem da minha vida, eu trabalho na escola das 7 às 4 da tarde e treino das 4 até escurecer. E 1 a 2 vezes por semana eu vou para Londrina para desenvolver o treino técnico, para tirar dúvidas, conversar um pouco com o professor e dar andamento nos treinamentos. Então, a nossa vida de atleta não é fácil. Então, eu acho que o que eu busco realmente no esporte é ter o reconhecimento. Como eu disse na questão do projeto. Cara, você vê os alunos virem conversar com você e dar risada, e que dia que você vai fazer a nossa corrida. Eu sei é nosso exemplo, os comentários que tem aí que a gente está vendo. Então, isso é show de bola, cara.
As dificuldades a gente tenta, da maior maneira possível, passar por cima. Deus dá a barreira conforme a gente pode ultrapassá-la. Então, eu acho que os obstáculos que a gente tem na nossa carreira é isso aqui, ó, em vista do que a gente pode conseguir, e vamos ultrapassar por cima de qualquer obstáculo, vamos bater qualquer recorde para poder representar bem a nossa educação, o nosso esporte paranaense e do Brasil. Muito bem. Acho que a Laís teve um probleminha, ela caiu. Inclusive, até aqui eu estou com a tela travada, mas problemas de internet. Vamos perguntar de novo para o pessoal. Alguém aí, galera, quer fazer alguma pergunta? Senão eu tenho uma engatilhada aqui, hein? O Pedro Henrique, como funcionam os treinos de halterofilismo? E como que é o nível dos atletas lá fora? Pedro, obrigado pela pergunta. Olha, os treinos do halterofilismo, pelo menos eu, né, como atleta de alto rendimento, e todos os atletas de alto rendimento, são treinos 5 dias por semana. É claro que a gente teve a pandemia, a gente teve que recuar, né, mas a partir do momento que abriu as academias, eu voltei aos treinos 3 vezes por semana, 1h30, porque eram regras das academias. Ainda está assim. Mas agora, vou voltar aos treinos normais, que vai ser segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, assim, segunda, quarta e sexta, fazendo supino específico, com banco adaptado, com barra e pesos adaptados, né, oficiais. A gente não tem esse material oficial da Eleico, que é o que é direcionado. Mas, assim, a gente adquire os equipamentos, peso, barra, tudo de acordo com as condições que nós temos. Então, hoje nós temos um banco paralímpico, temos a barra e os pesos, assim, bem parecido com os oficiais que a gente treina, né? Então, assim, segunda, quarta e sexta, supino específicos das 14 às 16 horas, que é o treinão pesado mesmo, que você começa com a carga baixa e vai até o seu máximo, né? De acordo com cada atleta e suas categorias de peso corporal, porque o halterofilismo é por categoria de peso corporal, também pela deficiência, que é para amputados, biamputados, deficientes físicos em membros inferiores, e também PC com como é que fala? Com pouca, né, grau de lesão. Então, o halterofilismo ele é feito dessa forma. E dia de terça e quinta, nós fazemos os acessórios, que é complementares, né, para fortalecer bíceps, tríceps, ombro, costas, o que é mais usado na modalidade do halterofilismo, né, fazendo o movimento no banco. Eu vi que o professor ele mandou 2 links, né, vocês podem ver alguns vídeos meus, inclusive um vídeo de competição, e vocês vão saber como que funciona o halterofilismo, que é quando a gente saca a barra, o árbitro dá o comando para descer, encosta no peito e sobe no seu tempo e guarda a barra só no comando do árbitro central. Então, assim, é uma coisa assim que leva a muita técnica, porque você não pode balançar a barra no movimento. Desceu, encostou, subiu, tem que ser perfeito, tem que ser totalmente equilibrado, sem virar para o lado, sem mexer a mão, sem virar a barra. Movimento único. Sacou, desceu, subiu, guardou. Então, isso é muito exigido no halterofilismo, a técnica perfeita, e para isso a gente tem que ter uma concentração 100%, né? A minha concentração, vocês vão poder ver, assistir nesse vídeo, que ela é 100%. Eu não ouço nada. A partir do momento que eu começo a amarrar a munhequeira para entrar no palco da competição, a única coisa que eu ouço é o meu técnico falando no meu ouvido, né, me incentivando, e depois eu ouço o árbitro dar o comando de desce e de sobe. O que acontece em volta, eu consigo bloquear. E isso acontece comigo até hoje.
meu técnico, né, o Valdecir, ele fala que eu sou uma das poucas atletas que consegue ter uma concentração 100% em competição, né, assim como ele. E isso eu adquiri com o tempo, treinando com ele lá em Itu, porque ele também tem essa concentração, e eu consegui aprender bem o que é isso. Então, é assim que funcionam os treinos, né? Quando a gente está na seleção brasileira, a gente vai para o centro de treinamento em Itu, ou em São Paulo, e fica lá uma semana fazendo avaliações, treinamentos específicos também, e os atletas, né? Os atletas de outros países, o rendimento deles são absurdamente maiores, porque eles têm mais apoio que o Brasil, né, nessa questão de treino, de centro de treinamento. Nossas maiores potências no Brasil são Egito, Nigéria. Vocês, poxa, mas Nigéria? Sim, Nigéria tem uma potência muito alta e muito forte no halterofilismo paralímpico. E também a China, né? Agora nós temos outros países que estão chegando próximo, né? Inclusive o Brasil. O Brasil no aberto da França, nós ficamos entre os 3 melhores. No Parapan, na competição no aberto da Colômbia, nós ficamos em primeiro lugar, né? Que seria o aberto da Colômbia junto com o Regional das Américas, nós ficamos em primeiro lugar no geral. E também numa competição que teve na própria Nigéria, nós ficamos entre os 3 melhores, né, naquela competição. Então, o Brasil também está se aproximando, mas ainda falta muito, como que fala, incentivo, reconhecimento por parte de todas as né, de todas as, como que fala, de todo o pessoal que é envolvido nessa área, né, do governo, né, e do próprio Comitê Paralímpico. Então, assim, a gente precisa ainda muito reconhecimento no halterofilismo, que é o que gera, que nem o Edevaldo falou, a gente precisa, falta reconhecimento, falta. Mas, assim, o nosso financeiro vem através desse reconhecimento. Se a gente tem reconhecimento, se a gente tem essa chance de ter patrocinadores, de ter uma bolsa atleta com um valor melhor para a gente continuar se preparando, né, a gente vai ter reconhecimento. Então, eu acho que isso aí, o nosso financeiro vem através do reconhecimento, o que falta um pouco ainda no halterofilismo e em muitas modalidades, né? Hoje, no nosso topo, assim, o maior reconhecimento é para o atletismo e para a natação de alto nível, né? O Edevaldo sabe bem do que eu estou falando, mas é assim que funciona um pouco os treinos e as potências internacionais hoje em dia. Mas o Brasil tá brigando, tá batalhando por essa chance de chegar aí junto das potências também. Muito bem. Professor, do professor Maurício aqui, uma colocação muito interessante que ele pôs aqui, ó, que ele é professor, não está em atuação, mas tem sonhos e projetos. E tem uma aluna com deficiência física que ele achava lindo ver ela fazendo a educação física, né? E, professor, dizer uma coisa para você, professor Maurício, não desista não. Desista dos seus sonhos, dos seus projetos de investir nos alunos, nos deficientes físicos, nos atletas, porque a gente precisa de pessoas igual a vocês, professores de educação física, técnicos, como muitos dizem que o atletismo é um esporte individual. Individual, sim, na hora da prova, mas por trás, para a gente chegar na hora daquela prova, a gente tem professores e técnicos atrás da gente, treinando, passando todos os treinos, nos acompanhando. Então, professor, não desista não. Segue firme seu sonho aí e agradecer e parabenizar pelos projetos que você tem. E foi muito bom saber que a gente deu uma aquecida nesse sonho seu. Espero ter dado um up nos seus sonhos. Continue firme, professor. Não abandona nós, não. Continue com seus alunos aí, que uma hora vai dar tudo certo, você vai ter reconhecimento. E o Luiz Edgar falando aqui, né?
o esporte, compartilhar e somar. Sozinhos a gente não é nada mesmo, isso é verdade. Como eu acabei de dizer, acho que a gente sozinho não consegue nada. Eu tenho certeza que se eu não tivesse o técnico, a Fernanda, o Cleverson Oliveira, treinando e me incentivando, me motivando cada dia, eu acho que eu não ia conseguir chegar onde eu cheguei. Então, a gente vai aproveitar, sim, as oportunidades que a gente tiver, tanto que a oportunidade que eu tive, graças a Deus, consegui aproveitar. E eu falo para os alunos aqui, sempre nos meets, nas palestras que eu faço, aproveitem as oportunidades. Talvez ela pode passar na sua porta 2, 3 vezes, mas talvez pode passar uma vez só. Eu aproveitei a primeira que eu tive, e graças a Deus deu certo. Então, é isso aí. Parabenizar o professor, que a colocação foi muito boa, e invista em seus alunos, que o futuro do Brasil hoje, eu acho que está na educação, no esporte, principalmente nos alunos. Isso mesmo. Muito bem, minha gente. São histórias emocionantes de superação, de garra, de determinação. O nosso tempo está acabando, e antes disso eu vou pedir para que todos, se possível, abram sua câmera. Quero ver o rostinho de todos para a gente tirar uma foto, deixar registrado esse nosso encontro. Então, isso. Vamos lá, galera. Vamos abrir a câmera. Aí. Opa, que legal. Que bom vê-los. Isso. Quem mais se habilita? Vamos lá, abrindo a câmera. Nós vamos fazer aquela contagem regressiva, hein? O professor Edgar deu a sugestão, achei interessante. Vamos lá. Então, o Edgar não vai abrir a câmera hoje, Edgar? 3, 2, 1. Sorriso! Aê, muito bem. Tô com a câmera quebrada aqui, ó. Obrigado a todos, parabéns, viu? Obrigada. Obrigada a todos vocês. Foi um prazer estar aqui e contar um pouquinho dessa experiência para todos. Eu tenho certeza que veio assim, com chave de ouro, né? Motivar esse pessoal, professores. Até queria deixar um recadinho, né? Eu andei fazendo um curso pelo CPB, até conversei com o Edevaldo, né? E todos vocês aparecem lá no site dos cursos. E vale a pena fazer os cursos do CPB. Além da gente aprender bastante, a gente tem uma visão mais panorâmica e vendo, pelo menos lá no final do túnel, né, uma pontinha de investimento para o esporte que a gente precisa tanto. Tudo bem que está setorizado lá em São Paulo, mas eu acho que, pelo que eu entendi, vocês que têm a possibilidade, atletas, né, e tudo, podem estar utilizando esse centro, né? Sim. Então, eu acho que é uma iniciativa legal e, pelo menos, é uma luz no fim do túnel, né? Ou há investimento, né? Nem que seja um inicial, mas que venham muitos através desses, né? Hoje em dia melhorou bastante, né? O atendimento ao atleta, principalmente por causa do legado, né, do Rio. Então, assim, nós temos essa chance também de fazer agendamentos e tá indo fazer treinos no comitê, mas assim, hoje em dia mudou bastante em relação ao início, né, em relação a quando tudo começou, quando eu entrei para o esporte paralímpico. Hoje em dia está bem melhor, a gente, às vezes falta muita coisa, mas hoje em dia eu garanto para vocês que está bem melhor, que tem bem mais acessibilidade, tem várias modalidades que você pode escolher, né, e se aperfeiçoar lá no centro de treinamento. Queria deixar meu agradecimento aqui ao professor Pedro, ao professor Laís, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e contar um pouquinho da minha história. Né, a gente contou, assim, uma pequena parte, mas que eu sei que essa é a minha missão também. É motivacional, é motivar e mostrar um pouquinho da superação que nós temos, né, porque a gente vive um dia após o outro, e eu espero ter ajudado e ter mostrado um pouquinho aí dessa superação para vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu queria agradecer também, um agradecimento especial à Laís, que fez esse convite, ao Pedro, ao Edgar, que a gente está junto nas competições, sempre quando a gente pode, aí, eu sei que é corrido, mas a gente, pelo menos, se cumprimenta nas competições.
E agradecer ao meu técnico, Cleverson Oliveira, que acompanhou também, a todos os professores e alunos que acompanharam o nosso meeting, e dizer que para mim é muito especial participar de eventos iguais a esses que vocês promovem para os alunos. É tão importante para os alunos quanto para mim, porque poder divulgar o nosso paradesporto não é fácil. E quando a gente tem uma oportunidade dessa, a gente procura contar bastante do que a gente pode da nossa história e carreira esportiva, de um ponto que não é fácil a gente chegar onde chegou e treinar todos os dias e trabalhar e ter família e passar isso para os alunos, acho que é uma motivação maior para a vida deles. Sei que a vida dos alunos também não é fácil, dos professores também não é fácil. Espero ter ajudado vocês de alguma forma, pelo menos um pouquinho da minha fala, vocês possam levar para a vida de vocês. Sei que não são palavras assim, são simples, pessoal da roça, vocês sabem como que é, mas espero ter ajudado vocês de qualquer forma. Um grande abraço à Márcia, foi um prazer fazer esse meet com você e revê-la de novo. Espero te encontrar nas competições. Pessoal, sonhem, principalmente aos alunos. Aos professores eu peço que não desanimem, não desistam. O mundo precisa de vocês. A nossa educação paranaense brasileira precisa de vocês. Então, não nos abandonem, não desistam, sigam firme a sua missão. A missão de vocês é muito importante no nosso Brasil e no mundo. E aos alunos dizer o seguinte, se espelhem nas superações que todos os atletas têm, não só nos Olímpicos, nem os Paralímpicos. Em qualquer atleta que vocês verem, vocês podem ter certeza que eles estão lutando muito forte para poder representar vocês. E vocês têm sonho, sonhem e busquem realizar esse sonho. Respeitem a família, respeitem o professor, em primeiro lugar a Deus. E aí, fé em Deus, foco na meta e bora para cima. Se Deus quiser, Tóquio 2021. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade de poder divulgar o Paradesporto. Eu só tenho a agradecer, um beijo no coração de cada um de vocês e valeu mesmo. Parabéns pela atitude. Top. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos a disponibilidade em estar com a gente. A gente teria papo aí por mais um tempo, mas o nosso combinado foi esse, 1 horinha, já passou até um bocado a mais. Márcia, muito obrigado. Edevaldo, muito obrigado. Falou. Nós estamos na torcida, nós também queremos ver vocês lá em Tóquio. E com certeza vocês sabem que tem nosso coração ali junto com vocês para cada conquista, para cada etapa superada. Muito obrigada por vocês poderem bater aqui com a gente. Eu agradeço, pessoal. E dizer também para os professores do colégio aí, de qualquer outro colégio aí da nossa região, do Núcleo de Educação, que eu estou à disposição para participar dos meets que vocês precisarem aí para conversar um pouco com os alunos. Eu estou à disposição, pode contar comigo sempre. Eu até ia falar e passou batido. A Márcia, logo no comecinho ali da nossa conversa, ela colocou o Instagram. Se vocês também quiserem colocar ali no chat de novo, para os alunos, para os professores, sei lá, o contato, né? Podem ficar à vontade. Beleza. Gente, ficamos por aqui. Um grande abraço, aquele abraço virtual, que é o que a gente consegue fazer no momento. Obrigado por vocês, palmas para vocês, né? Valeu. Obrigada. Até breve, gente. Muito obrigado. Tchau, obrigado. Até a próxima, gente. Até. Tchau, tchau.